Aleluia. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus, tamanho da tua vitória. Que bênção, meus irmãos. Alegria de estar aqui mais uma vez, mais uma noite. Pode tomar seu assento. Já já vou fazer a leitura da palavra. Mas antes, eu quero aqui externar a minha gratidão, porque hoje é o nosso último dia aqui com vocês na igreja, nesta cidade tão amada. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Dionilton, pastora Beth, toda a sua casa, pastor, seus filhos, sua nora, netinha. Quero louvar a Deus por ter me dado o privilégio de poder conhecer vocês. Uma família tão amada, querida, tão especial, que Deus deu para esta cidade. Então nós louvamos a Deus, pastor, muito obrigado. Faço esse agradecimento em meu nome, em nome da minha esposa, e nós nos sentimos muito acolhidos, muito bem tratados. Vocês são, como diz lá em São Paulo, vocês são top demais, viu? Aleluia. E agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Juninho, pastor Alessandro, a sua casa, seus filhos. Eu tenho um carinho, um amor muito grande por essa família. Nós já nos conhecemos há mais de 15 anos. Então quero agradecer a Deus também pela vida deles. E deixar aqui nosso abraço a todos vocês. Vou pregar aqui a palavra, mas já no coração aquele sentimento de saudade. Gostei de Gurupi, eu gostei dessa cidade, viu? Aleluia. Pode chamar mais vezes que eu venho com muita alegria, viu, pastor? Amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5, 2026, o ano da santificação. Glória a Deus, o ano da santificação. E nós vamos fechar hoje esse tema. Fechar hoje falando mais um pouco sobre santificação. Efésios 5, 25, versículo 25 ao 27. Aleluia. Que está escrito assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia. Põe para mim o versículo 32, meu querido, por gentileza. Agora escute. Grande é este mistério. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, fala assim: grande é esse mistério. Irmãos, crente pentecostal gosta dessa palavra. É mistério. Oh, glória. Aleluia. Diga comigo: grande é este mistério. Mas olha o que ele vai dizer: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aleluia. Quando nós olhamos esse texto, Paulo está comparando o casamento em relação à união entre Cristo e a sua igreja. No capítulo 5, versículo 25, ele está tratando aparentemente de um assunto matrimonial, de como o marido devia amar a sua esposa. Mas ele, em seguida, ele já entra no outro aspecto, comparando em relação ao relacionamento de Jesus com a sua igreja. E aí ele mesmo afirma, no versículo 32, que na verdade o que ele está usando, o termo,
ele está se referindo entre Cristo e a sua igreja, comparando a união entre o marido e a mulher. E essa união espiritual entre Cristo e a igreja se dá por meio do Espírito Santo, que foi enviado a nós. Eu quero falar nesta noite sobre o Espírito Santo, o promotor da santificação. O Espírito Santo, o promotor da santificação. Por que que o Espírito Santo nos foi dado? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que ele nos foi dado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O segundo propósito é que o Espírito Santo foi nos dado e enviado a nós para nos unir a Cristo e nos revelar quem é o Filho. Porque é impossível qualquer pessoa neste mundo tentar conhecer a Cristo apenas com a mente humana, apenas com os fatos históricos, apenas com a história da Bíblia. Ninguém consegue. Somente conhecemos a Cristo e temos a revelação de quem é o Filho de Deus quando o Espírito Santo nos dá esse entendimento. Em terceiro lugar, é o Espírito Santo que nos regenera e ele nos faculta ao novo nascimento. É o Espírito Santo que gera em nós o milagre do novo nascimento. Aleluia! Em quarto lugar, ele também foi nos dado como consolador. Jesus disse em João 14,16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, nem o vê. Aleluia! Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco. Quem pode glorificar ao nome do Senhor? Agora, quando a gente fala do Espírito Santo como consolador, nós precisamos entender aqui três coisas. Primeiro, a palavra no original grega é parácletos, que no sentido original traduzido é advogado. O Espírito Santo nos foi dado como um advogado, alguém que é chamado para defender outra pessoa. O Espírito Santo também é aquele que conforta e consola. Tem situações na nossa vida que, se o Espírito de Deus não estivesse em nós, nós não conseguiríamos de maneira alguma suportar algumas circunstâncias. Mas o que mais me encanta na questão de consolador é que no hebraico o sentido já muda um pouco, porque no hebraico a palavra consolador é aquele que empodera, que dá empoderamento. E o que significa isso? É aquele que nos dá poder, é aquele que nos gera poder. Muito se ouve falar sobre empoderamento, empoderamento empresarial, empoderamento feminino. A gente ouve muito dessas coisas, e de fato é dar o poder que a gente precisa. Mas o Espírito Santo tem um papel importantíssimo para desenvolver em nós, que agora conhecemos a Cristo. E é preparar-nos para um caminho mais excelente, para nos apresentar ao Rei Jesus na sua vinda. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. O papel do Espírito Santo é nos preparar, nos empoderar, nos defender, nos consolar, nos ensinar, guiar, orar
interceder, testificar, chamar, levantar, operar, agir e trabalhar em nosso favor. Porém, o Espírito Santo, ele serve e ele nos foi dado para nos purificar, para nos apresentar ao Rei dos Reis na sua vinda. Olha o que diz a Bíblia: ele foi dado para santificar, purificando com a lavagem da água, que é a palavra. Se eu fosse falar aqui sobre agentes de purificação, eu poderia citar muitas coisas, mas uma delas que eu citaria é: a água é um agente de purificação, e a água simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus, nas suas metáforas, ela é representada como martelo. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo. Olha aí a primeira, palavra como fogo. Por que o fogo? Porque o fogo, além de aquecer, ele ilumina. Mas além de aquecer e iluminar, ele purifica. Oh glória, aleluia. Ele tira a impureza. A Bíblia diz que Jesus prometeu, oh glória, que Ele mesmo nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória a Deus, aleluia. Os agentes de purificação, o fogo, mas ele diz: a minha palavra é como martelo que esmiuça a pedra. Irmãos, não existe coração duro diante da palavra. A palavra quebra resistência, a palavra quebra muralha, a palavra quebra coração duro, a palavra quebra toda resistência. E eu quero declarar que enquanto estou pregando a palavra de Deus aqui neste encerramento, resistências estão sendo quebradas, corações estão sendo visitados, corações endurecidos serão amolecidos pelo poder da palavra de Deus. Quem acredita, faz aí um barulho e uma manifestação de alegria pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também é espada, é espelho, é pão, é leite, é semente, e ela limpa. Então o agente da palavra que o Espírito Santo nos dá é a purificação, para que a gente seja lavado. Quem gosta de tomar banho aqui, dá um glória a Deus. Quem não deu glória, eu estou olhando para você aqui, meu irmão. Estou preocupado com a tua vida. Deixa eu perguntar, quem gosta de tomar banho aqui, dá um glória a Deus. Irmão, como é bom tomar banho, não é? Você chega cansado do trabalho, um dia exaustivo, um dia cansativo. Quando você abre o chuveiro, aquela água cai, você tira toda a sujeira que está no seu corpo. Mas ela não só proporciona isso, ela proporciona refrigério. A água, o banho proporciona refrigério e descanso. Quando você sai do banho, você senta no seu sofá e você se sente renovado, você se sente outra pessoa. Oh glória, a palavra nos limpa. E eu quero dizer para você, guarde essa frase no teu coração: santo não é aquele que não se suja, santo é aquele que se lava todos os dias. Aleluia. Ah, tá bom aqui, já já eu amarro. Não, já já eu amarro aqui. Glória a Deus. Olha para mim, diga comigo: santo não é aquele que não se suja, santo é aquele que se lava todo dia. Aleluia. Vem cá, meu bem, me ajuda aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aprenda, mulheres. Amém? Aula de submissão. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que falar sobre isso hoje tem... Deixa eu ficar quieto, olha para mim aqui. Aleluia. Santo não é aquele que não se suja, mas santo é aquele que se lava todo dia. Oh, meu irmão, tem dia que a gente levanta e a gente comete alguns deslizes. A gente fala o que não devia. A gente sai aí pela rua e pega os atribulados. Graças a Deus, irmão, estou muito feliz com o trânsito de Gurupi. Oh, glória a Deus, que bênção o trânsito de Gurupi. Quase não tem.
Coisa boa. Na minha cidade, irmão, o povo na minha cidade tem um problema. Todos os carros parece que vêm sem seta. Eles não dão seta. Faixa da esquerda, pastor, eles ficam 30 por hora. O radar, muito radar na minha cidade, o radar lá, 40. Tem gente, irmão, que quase falta parar o carro, descer e empurrar para passar 10 por hora no radar. Meu Deus, a gente sai de manhã, aí você já começa a perder a benção. Aí é uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha lá, falou que não devia, outra sujeirinha aqui, brigou, tratou mal a esposa, tratou mal o marido, tratou mal os filhos, brigou com o colega de trabalho, falou que não devia, foi lá na rede social e retrucou aquele que não concorda com você. Daqui a pouco a sujeirinha, e a gente sabe que não tem jeito, a gente está no mundo que de vez em quando a gente pega alguma sujeira, mas isso não é, santo não é aquele que não se suja, santo é aquele que viu tudo isso, mas no final do dia diz: Senhor, tem misericórdia, me purifica, perdoa meus pecados, eu quero andar em santidade, eu quero andar em obediência, eu quero te servir. Quem pode adorar o Senhor aqui esta noite? Aleluia! O Espírito Santo, ele tem esse papel, através da palavra, nos purificar. Você lembra aqui da história de Esther? Quem conhece a história de Esther aqui? Levanta a mão. Oh, coisa linda. Lembra quando ela foi colocada dentro do palácio? Você lembra o que aconteceu com ela? Ela ficou no harém. Muitas mulheres no harém queriam se apresentar ao rei, porque o rei queria uma esposa. E a Bíblia diz que tinha um homem lá dentro. O nome dele era Hegai. E Hegai era o chefe do eunuco que preparava as mulheres para se apresentar ao rei. Mas a Bíblia diz que elas ficaram 6 meses sendo limpas, a pele delas com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias. Elas se prepararam 1 ano para poder só entrar na presença do rei. 1 ano. Mas a Bíblia diz que Hegai gostou tanto de Esther, que começou a preparar Esther para entrar na presença do rei Assuero. Aleluia! E esse Hegai, no Antigo Testamento, ele é uma tipologia do Espírito Santo. 6 meses, porque a mirra, pastor Juninho, ela arrancava toda a mancha da pele. Toda a mancha da pele era arrancada. E aí então, vai tirando aquela mancha 6 meses. Aí os outros 6 meses era só especiaria, era óleo perfumado. As mulheres ficavam naquele harém, até que um dia, oh aleluia, a Bíblia diz: chegando pois a vez de Esther. Quando Esther entrou na presença do rei Assuero, o rei Assuero ficou apaixonado por ela. O rei Assuero olhou para ela e disse: não precisa trazer mais outras mulheres para o meu trono aqui. Eu quero esta mulher. Porque segundo a tradição judaica, diz que o rei dava para as mulheres joias para que elas pudessem entrar, pastor Dionilton, na presença do rei, para colocar joias. Mas algumas exageravam tanto que elas entravam quase que pesada. E o rei olhava e dizia: não, eu não quero essa. Mas quando Esther entrou, aleluia, com simplicidade, com o rosto brilhando, com a pele limpa, o rei se apaixonou por ela. Eu quero dizer aqui numa tipologia bíblica: Hegai é o Espírito Santo, Esther é a igreja, e o rei é o próprio Jesus. Aleluia! Que quer ver você limpo, que quer ver eu limpo, que quer ver a gente brilhando com simplicidade e santidade na tua presença. Quem esta noite deseja ser mais santo? Quem deseja ser mais santo? Então use a palavra limpa,
a palavra edifica, a palavra conforta, a palavra corrige, a palavra direciona, a palavra impulsiona, a palavra levanta, a palavra exalta, a palavra abençoa, a palavra cura, a palavra dá vida, a palavra é poder, a palavra é unção, a palavra é o próprio Cristo. E eu quero dizer para você nesta noite, que enquanto estamos aqui ouvindo a palavra, Ele está nos lavando, Ele está nos lavando, Ele está nos lavando. Quem pode adorar o nome do Senhor? Pode aplaudir a Jesus. Aleluia, glória a Deus. A santificação, o papel do Espírito Santo é nos preparar, nos purificar. Agora eu esqueci de contar um detalhe: a mirra é amarga. Você já pegou mirra na sua mão? Já viu o óleo de mirra? A mirra é amarga. E a mirra, quando cai na pele, ela queima a pele, ela arde. Veja que primeiro foi 6 meses de mirra, e depois os outros 6 meses com óleos preciosos e especiarias. Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente não queria passar. Tem dores no nosso coração que a gente não queria sentir. Mas Deus usa até essas coisas para nos purificar. Deus usa as tribulações para nos purificar. Deus usa as perseguições para nos purificar. Deus usa as lutas da vida para nos purificar. Deus usa as provações para nos purificar. Deus usa, como foi apresentado aqui esta noite, tempestades para nos purificar. Porque quando passamos por essas situações, Deus está tirando a escória e está deixando só o ouro, está tirando o que não presta e está deixando só aquilo que tem valor na nossa vida. A segunda coisa que Paulo diz é: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. A santificação, ela pavimenta a estrada por onde a glória de Deus vai passar. Se eu fosse eu já estava dando glória a Deus, irmão, aleluia. Ó, escuta aqui, a santificação, ela pavimenta a estrada por onde a glória de Deus vai passar. Deixa eu te falar uma coisa, você já viu quando vai vir uma autoridade importante na cidade? O que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Conhece aquela história, aquele slogan que diz assim, a frase, é para inglês ver? Quem já ouviu isso? Isso aí é para inglês ver, porque isso na verdade é realmente o que acontece. Quando a autoridade importante vai vir na cidade, alguns dias antes, sabe o que eles fazem? Eles pintam a guia, eles tapam o buraco da rua. Verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? Pelo menos na minha cidade é assim. Eles não passam em rua onde tem lama. Eles não passam em rua que não é asfaltada. Eles não passam. O que eles fazem? Vem uma equipe da prefeitura e diz, olha, ele vai entrar por aqui, por ali, por ali. Aí eles pavimentam, se tiver sem asfalto eles colocam, eles pintam. E aí então vem a autoridade, filma e é só aquele pedaço. Por isso que é a famosa história, é para inglês ver. Porque fora disso está tudo bagunçado por aí. É ou não é? Aleluia, é verdade. Só que é o seguinte, irmão, ô glória, quando Deus quer visitar um lugar, quando Deus quer entrar numa cidade, quando Deus quer entrar numa igreja, aleluia, o que é que tem que estar pavimentado para ele entrar? A santificação. Ele não vai entrar onde tem lama,
Ele não vai agir onde tem sujeira, Ele não vai agir onde o pecado reina, mas se Ele vê, se Ele lá de cima olhar, e eu tenho uma palavra profética, eu não sei se você vai se alegrar com isso, mas eu gostaria que você se alegrasse. Em 2026, a estrada já está pavimentada, a estrada já está pavimentada, e o que essa campanha está proporcionando? Pavimentando a estrada por onde a glória de Deus vai se manifestar. Levante a sua mão direita ao céu. A mão direita, quem trouxe a mão direita ao céu? Aleluia. Só se você puder, põe no ombro da pessoa que está do seu lado, assim, como se fosse abraçar ela assim. Põe a mãozinha assim, aleluia. Agora dá uma chacoalhadinha nela aí, dá uma chacoalhada e diga para ela assim: pavimenta a sua estrada, porque a glória de Deus vai te alcançar. A glória de... Se é verdade, dá glória a Deus e aleluia. Se é verdade, dá glória a Deus e aleluia. Aleluia. O que significa a glória de Deus? A glória de Deus no hebraico é kabod ou doxa. Significa dignidade, honra, vitória, proteção, reputação, esplendor, manifestação do poder de Deus. Eu quero declarar 2026, a glória de Deus se manifestará neste lugar. A glória de Deus se manifestará nesta cidade. Nós profetizamos, vai ter salvação em massa nessa cidade. Pastor Dionilton, prepara aí uma equipe grande, porque vai ter que aumentar os cultos dessa igreja. Aleluia, porque vai ser gente chegando, gente chegando, gente chegando, gente drogada, gente problemática, gente que estava destruída. O que é que está acontecendo lá naquele bairro aonde tem uma igreja ali, Batista Filadélfia? Sabe o que aconteceu? Aleluia, a santificação pavimentou a estrada aonde a glória de Deus vai se manifestar. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Oh, aleluia. Eita, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, glória, aleluia. Olha que a Bíblia diz que a glória de Deus, quando ela chega no ambiente, ela muda a circunstância. Eu vou dizer outra coisa para você. A glória de Deus não vai se manifestar só aqui dentro da igreja. A glória de Deus vai se manifestar onde você estiver. Se você estiver no seu trabalho, a glória de Deus vai se manifestar no seu trabalho. Dentro da sua casa, a glória de Deus vai se manifestar. Oh, aleluia. Oh, daqui a pouco, irmão, vai ter dona de casa fazendo os afazeres da casa. Daqui a pouco lá, coloca o louvor. Daqui a pouco está lá, misturando arroz com lágrima. Ei, calamaia, sube, eita glória, aleluia. Vai falar em língua estranha, vai dar glória a Deus, vai sair pulando no mistério dentro do sol da sala. Eita glória, vai sair aí fazendo aviãozinho pentecostal no meio da casa e vão dizer: o que aconteceu com você, mulher? Está doida? Não, não estou doida não. É a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus que tomou conta da minha casa. Aleluia, aleluia. Dentro do carro, dirigindo, viajando, indo para o serviço, meu irmão, aleluia, de vez em quando estou dirigindo meu carro, eu sinto a presença de Deus, aí eu tenho que fechar os vidros. Eu fecho o vidro e começo a adorar, começo a dar glória a Deus. E aí, para as pessoas não pensar que eu sou doido, eu pego o celular e fico: oh glória, aleluia, Jesus é bom. Oh, fala em língua estranha, dá uma glória a Deus, dá uma rajada. Eita glória, sabe por quê? Porque a glória de Deus não vai se limitar só nesse espaço. Ela vai ser derramada aqui e você vai sair levando essa glória por onde você passar. Terceira coisa, já vou concluir. Terceira, olha o que diz aqui: para apresentar a si mesmo. Diga comigo, igreja gloriosa.
Diga com fome. Diga assim: igreja gloriosa. Isso. Diga sem mancha. Agora diga assim: sem ruga. Ô irmão, ninguém gosta de ruga. Falando com o pastor Dionilton hoje. Botox baixou o preço, irmão. Aleluia. Na minha cidade está barato. De vez em quando a gente vai lá, né? Dá uma picadinha para dar uma melhorada, meu irmão. Você olha no espelho assim, ninguém gosta de ruga, irmão. Ninguém gosta de ruga. Tem uma mulher aqui que gosta de ruga. E está dizendo ali, nem coisa semelhante. O que é semelhante? Estria. Estou falando sério, é isso mesmo que Paulo está dizendo lá. Estria, né? Mancha na pele. Nenhuma mulher gosta disso. Agora veja, sem ruga. O que acontece quando o Espírito Santo promove em nós santificação? Sabe o que acontece? Nós somos renovados pelo Espírito Santo. O que acontece? O que é a ruga? A ruga é perda de elasticidade da pele, sulcos que são promovidos pelo tempo, pela velhice ou pelas preocupações da vida. Gente com a cara muito fechada tem tendência a ter mais ruga. Quando você vai aplicar o botox, a mulher fala assim, faz cara de bravo. Agora faz assim. Ela fica marcando onde tem as rugas, ela fica pondo uma pontinha assim, é onde a agulha vai entrar. Aleluia. Irmão, o que é que fez você ficar tão enrugado espiritualmente? Quantos crentes enrugados, irmão? Quantos crentes que envelheceram? Eu descobri na Bíblia, pastor Dionilton, que tem 2 tipos de crente. Os crentes velhos e os velhos crentes. Quem são os crentes velhos? São como Eli. Olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel 1:9. Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou o pescoço, morreu, porquanto era um homem, diga assim, porquanto era um homem velho e pesado. Está cheio de gente assim dentro das igrejas. Envelheceu por dentro. Não adora mais a Deus. Não expressa mais alegria em servir a Deus. Está andando pesado. O crente vem para a igreja, mas parece que tem uma bola de ferro no pé dele, de presídio. Vamos para a igreja, né? Fazer o quê, né? Tem que ir, né? Ele entende. Isso é crente velho, pesado. Gente que chega na igreja, eita glória, eu vou falar. Gente que chega na igreja e está contando os minutos para o culto acabar. Mas quando o teu time está na prorrogação, você não liga tanto. Quando o seu time está lá na prorrogação, você não se importa com isso. Você é crente velho e pesado. Mas existe na Bíblia, oh glória, os velhos crentes. Quem são eles? São como Ana, oh aleluia. São como Ana. Que Ana é essa, pastor? Ana, a Bíblia diz, Lucas capítulo 2, versículo 36, estava ali, profetiza Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela estava com a idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não deixava o templo, mas adorava a Deus dia e noite. Que tipo de crente você é? Você é um crente velho ou é um velho crente?
Os velhos crentes passam dias, passam os anos, eles continuam amando Jesus, eles continuam servindo a Jesus, eles continuam na presença de Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia. Nós precisamos, Jesus, eu estou falando de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que o dia que o Pai revelou a coisa para os discípulos, as coisas do reino, a Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito. Você sabe o que significa essa palavra no original? Alegrou-se no Espírito. Quem quer saber aqui o que significa? Rodopiou de alegria. O próprio Jesus, irmão. E você aí fazendo pose para adorar, com medo de levantar a mãozinha porque está flácido. Ai, não vou levantar. Ai, minha maquiagem vai borrar. Minha oração é que a partir de 2026 você chegue com a sua maquiagem e saia daqui reconhecível. Saia daqui, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Aleluia. Foi a glória de Deus, foi a presença de Deus, foi a unção de Deus. Aleluia. Igreja, Jesus está vos chamando para uma entrega maior, para uma adoração maior, para uma vida de maior santidade, de maior entrega, de maior quebrantamento, de maior adoração. Eu me lembro quando eu me converti, minha igreja era bem assim, quietinha. Eu dava os glória a Deus, irmão, que o povo fazia assim para mim, assim. Tinha uns que faziam até assim, ó. Aí veio uma crente velha, a velha crente, a crente velha. Ela chegou para mim assim, um novo convertido. Tinha acabado de sair do crack, da cocaína. Eu e minha esposa, os dois aqui, ó. Eu e ela éramos viciados em crack. Ficávamos 3, 4 dias sem tomar banho, sem dormir, bebendo pinga, bebendo tudo que você imaginar, fumando pedra, uma atrás da outra. Olha, irmão, só Deus sabe de onde Ele nos tirou. Aí Jesus me salva, me põe no meio de um povo maravilhoso. Eu vou ficar lá assim, ó. Não, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é grande. Fique de pé. Mas tem um porém, escuta aí. Aquela crente velha disse assim para mim: Paulo, sabe, quando você amadurecer, você vai parar de dar esses glória a Deus alto que você dá, viu? Eu olhei para ela e não foi eu, nem foi carne nem sangue, foi o Espírito Santo mesmo. Eu olhei para ela e disse assim: minha irmã, eu quero amadurecer, mas ficar podre igual a senhora eu não vou ficar. Porque tem gente que em nome da maturidade apodreceu. Não é mais como criança na presença de Deus. Às vezes o Espírito Santo, pastor, põe o desejo do coração de uma pessoa, está adorando ali, de vir aqui na frente e fazer assim, ó. Aí a pessoa fica: ai, não, o que vão pensar de mim? Deixa eu dizer uma coisa: na casa de Deus há liberdade para adorar o Senhor. A liberdade para adorar o Senhor. Eu quero que você nesta noite seja visitado pelo Espírito Santo, que Ele te renove, que Ele te encha, que Ele te toque, que Ele te toque, que Ele te toque, que Ele te toque hoje, que Ele renove a sua fé, que Ele renove a sua alegria. Adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor.
Aleluia. Eu quero orar por você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você veio aqui essa noite. Volta para Jesus, meu querido. Eu não sei o que te esfriou, o que te apagou. Volta para Jesus. Se tem alguém hoje aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, não termine esse ano da mesma maneira. Entregue sua vida a Jesus. Se eu tenho alguém que quer receber essa oração, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Se tem alguém, dá um sinal para mim que eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Por favor, se você está aí, não tenha vergonha, não tenha medo. Entregue a sua vida a Cristo. Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te preparar para o dia da vinda do Senhor. Se eu tenho alguém, dá um sinal aí onde você está. Está vendo se tem alguém aí? Tem? Levanta a mão bem alto assim, ó. Se tiver alguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor toque teu coração, transforme a sua vida. E você, crente, deixa Deus te usar em 2026. Deixa Deus te usar em 2026. E seja instrumento da glória de Deus por onde você passar. Aleluia, aleluia.